eu vou começar falando sobre escritura. Há pouco tempo atrás, a comemoração de 500 anos da Reforma Protestante, e muita gente se interessou, começou a pesquisar, e se falou muito sobre os 5 solas, e eu acho que tem vídeos excelentes do Iago Martins sobre sola escritura, vai te tirar qualquer dúvida. No canal 2 Dedos de Teologia você pode ver lá, mas eu queria falar algo sobre a motivação de viver somente pela escritura, de crer somente na escritura. Não só o fato de que ela é inerrante, que ela é a palavra de Deus. Isso tudo você vai poder ver nos vídeos do Iago Martins. Disso tudo eu já estou bem convicto e eu suponho que a maioria dos cristãos evangélicos ainda estejam convictos disso. Apesar da decadência moral que a igreja vem sofrendo nos últimos anos, eu imagino e eu oro para que a maioria dos cristãos evangélicos ainda estejam convictos de que a escritura é a regra, a única regra de fé e prática. A gente está comemorando 500 anos de reforma. E mesmo que a maioria das igrejas evangélicas não sejam reformadas, a gente supõe que por elas terem advindo de desdobramentos desse movimento, elas ainda guardassem alguns dos seus principais lemas, das suas principais convicções. E tem se perdido isso muito nos últimos anos. É só ligar a televisão sábado de manhã e você vai ver o que se tem por evangelicalismo, por cristianismo, a propaganda que se tem, o que se tem sobre fé cristã, sobre fé protestante, não tem nada a ver com a reforma. E vamos falar, que é um fato, infelizmente, que existem poucas coisas na caminhada cristã mais contraditórias do que o número crescente de cristãos, de evangélicos, que não se interessam pelo estudo das escrituras. É contraditório um grupo de cristãos que, diga-se de passagem, geralmente está falando para os 4 cantos que é mais espiritual, que é onde o poder de Deus atua, que tem uma espiritualidade mais profunda, um relacionamento mais íntimo com Jesus Cristo. Contudo, eles desprezam a Escritura. Me entristece ver essas pessoas se autonomeiam evangélicas, cristãs, protestantes, e estão se entregando a todo tipo de superstição, misticismo, mercantilismo, e aceitam e bebem das fontes sujas de tudo que um falso profeta na televisão fala. E por que elas fazem isso? Porque elas não conhecem a Escritura. E por que não conhecem a Escritura? Por falta de oportunidade? Não, é porque elas desprezam a Escritura. Como pode alguém dizer que ama Cristo, mas não amar as palavras que ele disse, as palavras que ele inspirou? Diz na Bíblia que toda a Escritura é divinamente inspirada. A palavra no grego quer dizer soprada. É como se Deus tivesse soprado essas palavras nos nossos ouvidos. Ou melhor, neste livro. Você está desprezando coisas que o próprio Deus decidiu passar para nós. Tudo que ele pretendia passar para nós, para a nossa salvação, está nesse livro. E você está desprezando isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Diz que Cristo é a palavra, é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Você, por desprezar a Escritura, você despreza aquele que é o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. E por desprezar a Escritura, você despreza a verdade, que Jesus Cristo é a própria verdade, o caminho e a vida. E Ele trouxe a verdade para nós através da Escritura. E por desprezar as verdades da Escritura, você acaba desprezando a graça. Você despreza os 3. O Verbo, a palavra. Você despreza a verdade, você despreza a graça. E sem conhecer a graça, você nunca vai saber o que é salvação. Você nunca vai ter esperança, porque em si mesmo não há esperança de salvação. E às vezes essas pessoas se afastam tanto da verdade, como a gente tem visto, que infelizmente eu não consigo chamá-las de cristãos. Porque essas pessoas pseudo-cristãs nem sabem por que Cristo morreu. Eu não estou falando com desprezo, ou falando que para mim não é cristão por causa da minha concepção. Não. A salvação vem pela fé na obra de Cristo. Se você não sabe por que Cristo morreu, e se você não sabe que isso foi para a sua salvação, e é isso que te garante a salvação, que é a obra da cruz,
Então não tem como você ser salvo. Se não tem como você ser salvo, não tem como você ser um cristão genuíno. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que não posso dizer que são cristãs. Que elas estão em igrejas que têm o nome de Jesus Cristo, mas o Jesus Cristo é um acessório. A Bíblia é um acessório. O principal que está lá é o misticismo, é o paganismo dessas religiões misteriosas que são movidas apenas por emoções, mas nunca pela palavra, pela verdade de Deus. No máximo, usam a palavra para distorcê-la um pouquinho, para fazer suas imaginações caberem dentro da Escritura. Aí você me diz que ama Cristo e despreza a Escritura. Isso é uma contradição de termos. Cristo é o Verbo encarnado. Não tem como você amá-lo e não amar a Escritura. E mais, não tem como você dizer que ama a Cristo, que ama alguém, mas detesta cada palavra que a pessoa diz. Porque isso é desprezar a Escritura, é desprezar cada palavra que Cristo nos deixou. Não tem como dizer que ama Ele e odeia a voz dele.